Fala, amadores de cinema, tudo bem com vocês? Eu sou Alan Ariza e hoje, com grande prazer, eu venho falar sobre o que eu achei do novo filme do Esquadrão Suicida, que é e não é uma sequência daquele filme lançado em 2016. Quer saber mais? Fica aí! O governo envia os supervilões mais perigosos do mundo para uma missão de alto risco numa ilha remota, repleta de inimigos. Com armamentos pesados, eles viajam pela perigosa selva em uma missão de busca e destruição, sendo monitorados constantemente por Amanda Waller e sua equipe. Assistindo esse filme, eu pude confirmar uma coisa. Não que eu já não tivesse visto isso acontecer antes, mas que poder um bom diretor e um estúdio que deixa ele fazer o trabalho dele tem sobre o resultado final da obra. Acima de qualquer coisa, porque eu devo admitir que mesmo antes de ver o fracasso do primeiro filme, eu já não havia me interessado muito pela trama. E da mesma forma, pouco interessado, fui, assisti o segundo filme e mudei de ideia. Gostei bastante do que eu vi e já tô ansioso por uma sequência. Claro que para tudo ter dado certo, também devemos reconhecer o mérito dos demais envolvidos. Os efeitos visuais estavam impecáveis. Teve boas atuações, sempre com um tom de humor, e coreografias que realmente me chamaram a atenção. É tipo Mulher Maravilha 1984, só que ao contrário. Souberam trabalhar bem a física e disfarçar o uso de cordas. Apesar da maioria dos personagens serem humanos e fazerem coisas humanamente impossíveis, seus movimentos ficaram bem incríveis e não geram estranheza durante a ação. Foi bizarro, com 5 minutos de filme eu já estava envolvido, rindo e pensando que só aquilo já tinha valido por todo o primeiro filme. Eu sei que o filme de 2016 passou por vários problemas com o estúdio e acabou tendo aquele destino triste, mas aqui toda a visão sobre a obra foi mais assertiva. É inegável que é meio ridículo e pouco justificável um bando de adultos se fantasiarem com roupas e capas coloridas para combater o mal, mas o filme veste a camisa e brinca com esse estereótipo do herói ou anti-herói clássico. Como não podia faltar num filme dirigido pelo James Gunn, a trilha sonora tem muita personalidade e dita o clima de muitos momentos do filme. Um assunto muito pesado, ou até mesmo uma cena com bastante violência gráfica, ganhava outra cara graças à trilha sonora. O humor do filme é praticamente constante, chegando em alguns momentos a ser ligeiramente forçado. Mas de modo geral, o timing da comédia é muito bom e traz aquela identidade muito própria dos filmes do James Gunn. Aquele pop ou rock antigo, ação e humor sarcástico. As cenas da Arlequina estão incríveis e talvez sejam um ponto alto do filme. As coreografias, a estética e as licenças poéticas, com o uso de elementos visuais abstratos em meio a explosões e tiroteios, ficaram muito legais e funcionaram bem para ilustrar a maluquice da personagem. Ela tá implacável e traz diálogos muito pertinentes, como, por exemplo, relacionamentos abusivos. Com certeza ela rouba a cena em muitos momentos. Eu não me lembrava de ter visto um filme praticamente de comédia com Idris Elba, e eu fiquei bem satisfeito com o papel que ele entregou. É ele quem lidera o grupo e também um dos responsáveis por criar o vínculo com o espectador, graças ao seu lado mais humano e racional, visto que estamos falando de um filme com protagonistas bandidos, assassinos e psicopatas. Não preciso nem dizer que ele é ótimo nas cenas de pancadaria e tiroteio. Grande parte do humor do filme vem do Tubarão Rei, Bird, que é mais ou menos o equivalente ao Hulk ou ao Groot de Guardiões da Galáxia, também dirigido pelo James Gunn. Ele também é dublado por um brucutuzão, o Sylvester Stallone, não sabe falar direito e funciona muito bem como o alívio cômico do filme. Eu dei muita risada com ele e da forma como ele era tratado por cada um da equipe. Ao mesmo tempo que ele é engraçadinho, fofo, é também muito forte e necessário para a missão. Eu não esperava tamanho destaque pro John Cena! Ele faz aqui o pacificador, o que é irônico visto a sua personalidade e atitudes impiedosas. Ele é uma caricatura do homem bom, ou talvez até do que os Estados Unidos representa. Supostamente almejando a paz, está disposto a matar criancinhas e passar por cima de tudo, atirando antes e perguntando depois. E essa mensagem acaba não se limitando apenas a esse personagem. Ela sempre está ali no ar e é reafirmada pelas atitudes da Amanda Waller, que está no comando de fazer o trabalho sujo pelo país. Olha, nesse filme ela tá botando mais medo do que a equipe inteira e até mesmo os inimigos. Com poucos minutos de filme, fica bem claro que ela é capaz de fazer qualquer coisa pelo sucesso da missão. Em contraste com tudo isso, temos de onde não se espera uma bondade e simpatia que salta aos olhos. Estou falando da Caça-Ratos 2,
que é super carismática e gera uma quebra de paradigmas, pois ela é tida como uma ameaça para a sociedade, mas gera maior afeição que os supostos mocinhos. Quem também gera momentos cômicos é o Bolinha, que tem uma habilidade no mínimo peculiar e um passado que nos faz melhor compreender a sua loucura. As razões para a criação de vínculos ou rivalidade entre os personagens são apresentadas de forma bem clara, o que em alguns momentos acaba rendendo diálogos expositivos gratuitos sobre o passado de cada um, mas ainda assim acabam contribuindo para lá na frente justificar as ações dos personagens. Algumas das coisas que me incomodaram durante o filme é que às vezes parecia não haver perigo para alguns dos personagens. E eu perdi um pouco a suspensão da descrença quando eles não eram acertados por tiros de metralhadora por aparente sorte, e não por serem incríveis combatentes. É quase como se soubessem que são importantes para a história e fizessem seus planos contando com isso. E isso é um problema. Eu sei que o filme se chama O Esquadrão Suicida por uma razão, mas quando percebemos repetidas vezes a sorte ser um fator quase decisivo para tudo dar certo lá na frente, perde a credibilidade, faz parecer que tudo tá nas mãos dos personagens e consequentemente me faz parar de temer por eles. É claro que não é sempre assim, mas das vezes que apareceram ficou bastante aparente. Na cena de invasão da base na floresta, que apesar de eu ter gostado de muita coisa, eu não pude deixar de reparar em alguns problemas. A ideia ali era entrar na surdina, invisíveis, mas em alguns momentos ficava difícil acreditar que ninguém ali viu ou ouviu eles se aproximarem e alertaram os outros. A cena foi construída de forma que nos revelava pouco do que vinha pela frente, dessa forma dando maior sensação de que os inimigos estavam sendo pegos de surpresa. Mas, novamente, ficou aparente a sorte por não chamarem mais atenção. Alguns dos soldados estavam praticamente de frente para um combate que aconteceu a poucos metros deles, e mesmo assim eram pegos de surpresa. Do que me incomodou, acho que foram mais essas questões mesmo, porque de modo geral o filme foi bem assertivo. Eu acredito que esse filme deu certo porque o James Gunn aceitou o que a história realmente é e não ficou tentando maquiar por medo de represálias. Ou você vai até o final com a proposta, ou nem começa. Não dá pra fazer um filme assim sem ousadia, sem aquele toque de perversão, sem violência gráfica e principalmente sem saber usar muito bem o humor. Ele sim vai ser responsável por suavizar todo o peso do tema. Esses são alguns dos principais fatores que justificam o sucesso da obra original. E não é justamente esse sucesso a motivação para fazer uma adaptação? Isso também acontece muito com livros quando são adaptados para o cinema. Eu inventei a teoria do PlayStation para explicar isso. Como esperar que seu cliente saia satisfeito quando você promete PlayStation, mas entrega Polystation? Você precisa entender o porquê o seu cliente gosta de PlayStation. Os clientes que não sabem o que é isso não vão ser atraídos pelo seu anúncio. E os fãs que você tentou atrair com a marca vão se sentir enganados quando descobrirem que não tem PlayStation. Bom, já deu pra entender, né? Chega de falar de PlayStation. O James Gunn teve a visão que os realizadores do primeiro filme não tiveram e entendeu que não é preciso de mocinhos e heróis da nação para que exista uma conexão com o público. Existem outras formas de criar esses vínculos e deixar um filme empolgante e emocionante, independentemente da índole dos protagonistas. E você, já assistiu esse filme? Gostou ou não gostou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião. A avaliação do filme pelo público e pela crítica é essa que vocês podem ver aqui embaixo. E a minha nota para o Esquadrão Suicida é... O quê? Você ainda não é inscrito no canal? Se inscreve aí, ajuda o canal a crescer e fazer com que eu possa sempre postar vídeos novos para vocês. Deixa seu like, ativa o sininho e compartilha com seus amigos para dar aquela força. Então é isso, amadores de cinema. Até a próxima. Falou! Calor da porra. 30 graus lá fora, 700 luzes em volta. Vocês estão vendo o esforço que eu faço para postar vídeos para vocês, né?